Bom, pessoal, nessa videoaula nós utilizaremos o triângulo textural para definição da classe textural dos nossos solos. Como nós já vimos anteriormente, o conceito de textura descreve o tamanho das partículas do solo e, quanto a essa classificação, são divididos basicamente em areia, silt e argila. Conhecer as proporções desses diferentes tamanhos dessas partículas existentes no solo é fundamental para que entendamos o seu comportamento em relação à infiltração, retenção de água, estruturação do solo e assim possamos manejá-lo de maneira mais adequada. E quando nós investigamos o solo de um determinado local, a textura de cada um dos horizontes é frequentemente a primeira e mais importante propriedade a ser determinada, como nós já fizemos em aula prática. Porque a partir dela a gente pode chegar a diversas conclusões e fazer inúmeras inferências, inclusive em relação à fertilidade, em relação à mineralogia. E no campo, a textura ela não é facilmente sujeita a mudanças, então é uma propriedade permanente do solo. Como falado no início da videoaula, nós utilizaremos então o triângulo textural, que é essa estrutura que vocês estão vendo na tela, para realizar a classificação textural do solo. A definição, então, da classe textural. Essas classes texturais elas são definidas pelas percentagens de areia, silt e argila de cada solo. Com essas informações em mãos, nós iremos utilizar, então, esse triângulo. Se vocês observarem, do lado esquerdo, na face esquerda do triângulo, nós temos aí, então, demarcado a porcentagem de argila, e essa porcentagem ela aumenta de baixo para cima, de 0 até 100. Vale ressaltar que nenhum solo terá 100% de argila, ou 100% de silt, ou 100% de areia. Todos os solos têm os três componentes, contudo em proporções diferentes. Aqui do lado direito do triângulo, nós temos a porcentagem de silt, que aumenta de maneira inversa ao da argila, ou seja, de cima para baixo, variando também de 0 a 100. Na base do triângulo, nós temos a porcentagem de areia, que vai variar também aumentando da direita para a esquerda. Dentro desse triângulo textural, se vocês observarem, nós temos aqui diversas linhas paralelas a todas as faces, certo? Então, nesse sentido aqui, nós temos as linhas paralelas à face da argila. Nesse sentido aqui, nós temos as linhas paralelas à face do silt e, nesse sentido, as linhas paralelas à face da areia. Nós vamos entender já já o porquê dessas informações no triângulo. Bom, antes de iniciar a utilização do triângulo, vale ressaltar sobre quais classes texturais nós temos hoje no nosso sistema brasileiro de classificação. Iniciaremos, então, pelas mais antagônicas. Na parte superior do triângulo, nós temos a classe textural muito argilosa. Na parte inferior esquerda, aqui embaixo, nós temos a classe arenosa. E na parte inferior direita, nós temos a classe siltosa. Esse restante aqui, que está em branco, compõe as outras classes, as outras 10 classes texturais que nós temos no nosso sistema de classificação, como vocês podem ver na tela. Para esse exercício, nós iremos utilizar aqui a primeira informação desse latossolo vermelho-amarelo distrófico típico. Então, aqui nós podemos observar que a areia temos 270 gramas por quilo de areia, 220 de silt e 510 de argila. Vale ressaltar que, se vocês observarem no triângulo textural, essas informações estarão em porcentagem. Então, sempre que vocês se depararem com a quantidade desses componentes em grama por quilo, basta dividir por 10 que você terá o resultado em porcentagem. Então, vamos ao triângulo textural. Aqui nós temos, então, todas as informações, certo? Todo triângulo terá as classes texturais bem definidas aqui, que nesse caso nós estamos destacando em cores. E vamos então à informação. Esse latossolo vermelho-amarelo distrófico típico, ele tem 22% de silt, certo? Como nós começaremos então a utilizar o gráfico? Nós primeiramente identificaremos a porcentagem apropriada de silt aqui do lado direito. Então, se eu tenho 22, eu vou localizar aqui nesta face do triângulo onde está o 22.
Então, nós podemos colocar aproximadamente aqui. Como eu comentei com vocês, nós temos linhas paralelas às diversas faces desse triângulo, certo? E as linhas que nós traçaremos será sempre em sentido horário, sempre nesse sentido aqui, ok? Então, se é em sentido horário, eu devo traçar uma linha que saia do silt paralelamente a essa linha aqui e chegue até a face da argila. Então, vamos colocar aí para vocês verificarem. Então, aqui eu tenho uma linha saindo do 22% aqui do silt e que vai, então, até a outra face da areia aqui embaixo. Nós faremos agora a mesma coisa para os demais componentes, sempre no sentido horário. Então, 27% de areia, eu vou aqui na face de onde está identificada a porcentagem de areia e vou identificar onde está o 27%, aproximadamente aqui. Como eu tenho que seguir sempre no sentido horário, então essa linha ela vai ser traçada paralela a essa aqui e sempre em direção à argila, como vocês podem ver aí na tela. A mesma coisa será feita com a porcentagem de argila. Então, nós temos aqui 51%, identificarei aqui no gráfico na face da argila, onde eu tenho aproximadamente 51% de argila e vou traçar uma linha paralela a essa linha aqui em direção ao silt, para que o sentido horário seja respeitado. Então, vamos lá. Traçadas as três linhas, vocês perceberão que no centro essas três linhas elas se encontraram, certo? Então, há aqui uma interseção. Essa interseção ocorreu exatamente na área roxinha aí da tela que vocês estão observando, certo? Essa informação é extremamente importante porque é exatamente ela que vai identificar qual a classe textural desse solo. Então, se vocês pegarem lá o triângulo textural, vocês verificarão que a classe roxinha ela se refere exatamente à classe argilosa. Então, considerando todas essas informações aqui, nós concluímos que o latossolo vermelho-amarelo distrófico típico, ele possui a classe textural argilosa.